Este é o canal Acadêmico e Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo nós vamos comentar acerca do herpes labial recorrente. Se você está pensando em prestar concurso público, saiba que esse é um dos temas, conjuntamente com a cárie dentária, com a gengivite, com a candidíase oral, uma das lesões infecciosas mais frequentes, sendo dentre as infecções virais, orais, a mais frequente. E no contexto das pessoas que não estão pensando em prestar concursos públicos, saiba também que essa é uma das infecções mais frequentes, acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, de maneira que você aprenderá o que é, como ela é transmitida, as formas de contágio e como se prevenir. Isto posto, as lesões de herpes labial recorrente elas são causadas por dois tipos de herpes vírus. O herpes vírus tipo 1, ou o oral, e o herpes vírus tipo 2, que é o genital. Ambos tipos de vírus eles podem causar lesões orais. Contudo, as lesões orais, o herpes labial, ele majoritariamente é causada pelo herpes vírus tipo 1, o herpes vírus tipo simples. Contudo, o sexo oral pode também causar lesões de herpes labial recorrente. Lesões essas que são bastante semelhantes na sua manifestação clínica, ou seja, são lesões, pequenas vesículas ou bolhas, que posteriormente elas ulceram e formam uma crosta. Entretanto, as lesões de herpes vírus do tipo 2, elas são menos recorrentes do que as lesões orais do tipo 1, labial recorrente do tipo 1, e essas lesões causadas pelo herpes vírus tipo 2, elas são usualmente acompanhadas de manifestações sistêmicas mais intensas, tais como, por exemplo, febre, dor de cabeça e linfoadenopatia na região do pescoço e nas proximidades do ombro. As manifestações clínicas das lesões de herpes labial recorrente causadas pelos tipos de herpes vírus 1 e 2, elas são, ressalto novamente, bastante semelhantes. Usualmente elas apresentam-se com um aspecto clínico de uma bolha que posteriormente se rompe, deixando uma lesão crostosa, cujo diagnóstico diferencial devem ser com lesões que apresentam também esse aspecto usualmente de bolhas, como, por exemplo, as lesões de impetigo, as lesões de pênfigo, pemphigoide, ou então lesões que apresentam-se com aspecto ulcerado, porquanto, como nós vimos, as lesões do herpes labial, que usualmente se manifestam inicialmente com a forma de bolha, posteriormente elas se rompem, deixando uma lesão crostosa, bastante semelhante, por exemplo, às lesões da afta, ou então das lesões por cândida. Um aspecto importante a respeito do herpes labial é se compreender o porquê das recorrências. Como nós sabemos, o vírus do herpes, ele se aloja em gânglios ou em terminações, ou nas terminações nervosas, de maneira que, permanecendo em latência, sempre que ocorre alguns desses fatores desencadeantes, tais como, por exemplo, o estresse, lesões respiratórias, distúrbios hormonais, fatores que diminuem a resistência imunológica do indivíduo, tais como doenças como a AIDS, o câncer, dentre outras, promovem a reativação desse vírus, ou seja, a migração dele dos gânglios para a lesão localizada na proximidade do lábio. A transmissão e o contágio usualmente se dá pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal, tais como, por exemplo, talheres ou então
batons em que os adolescentes gostam de usar uma das outras. O tratamento ele basicamente consiste em você administrar esses antivirais momentos antes do aparecimento das lesões, porquanto elas usualmente são precedidas por sintomas como ardência, sensação de queimação. Medicamentos esse como o aciclovir, o famiciclovir, o vanciclovir, que são todos esses 3 antivirais que podem ser empregados seja para atenuar os sintomas, seja para impedir a sua reativação, a sua manifestação.